Abel Ferreira expulso mais uma vez. A segunda expulsão do técnico do Palmeiras aconteceu domingo. Na Supercopa diante do Flamengo, o estilo do técnico europeu não combina com a arbitragem aqui do Brasil, será que é isso? E Rogério Ceni, mais um título, ganhou o Brasileiro, agora ganhou a Supercopa. Isso o credencia a ser, digamos, o melhor técnico da atualidade entre os brasileiros? E Hulk, né, um investimento alto do Atlético, expulso no Clássico com derrota para o Cruzeiro, que está na segunda divisão. Ele tem condições de recuperar o prestígio ou de justificar toda a pompa que cercou a sua contratação pelo Galo? Os temas do nosso papo de hoje, vá até o final do vídeo. Vamos nessa. Abel Ferreira tem 6 cartões amarelos e 2 expulsões nesses poucos meses de Palmeiras. Afinal de contas, será que existe uma perseguição dos árbitros ao técnico palmeirense, uma incompatibilidade? Olha, eu acho que a incompatibilidade é de qualquer arbitragem do mundo com o comportamento do Abel Ferreira. O que ele reclama, olha, não está no mapa. O Mano Menezes, que sempre foi um dos mais reclamões entre os técnicos brasileiros, foi lá para o chamado mundo árabe e parece que deixou aqui um outro treinador para ocupar o trono. E é o Abel Ferreira. No domingo, no jogo contra o Flamengo, ele até tinha razão quando reclamava de um cartão não dado ao Diego, até para que o critério da arbitragem fosse o mesmo utilizado em cartões dados antes a jogadores da sua equipe. Mas Flamengo e Palmeiras foi um jogo bem apitado pelo Voaden. O Leandro Voaden fez uma boa atuação, os lances capitais ele acertou, o pênalti que depois o VAR, não é nem decisão dele, né, uma decisão do árbitro de vídeo, com base em algo que não é subjetivo. Foi fora da área a falta, então o pênalti virou falta e não penalidade máxima. O pênalti que existiu contra o Flamengo foi muito bem marcado, e aí nem houve intervenção do VAR, na hora ele marcou, e aconteceu a penalidade do Rodrigo Caio no Rony, que permitiu ao Palmeiras empatar o jogo. E o time do Abel Ferreira, com 10 minutos, já tinha 2 cartões amarelos e 6 faltas. O time do Abel fez 1-0 com 1 minuto de jogo e começou a travar o jogo com faltas. E aí os cartões aconteceram, as faltas foram sendo marcadas e ele reclamando à beira do campo. Olha, sinceramente, se ele reclamar assim na Europa, em Portugal, onde for, no caso, Portugal, que é o país dele, na Europa, o continente de onde ele veio, e trabalhou também na Grécia, quer dizer, futebol português, grego, brasileiro, no Oriente Médio, onde for, acho que nenhum técnico vai tolerar. É muita reclamação. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a gente precisa de técnicos estrangeiros aqui que consigam acrescentar coisas legais ao nosso futebol. Técnico para reclamar, os daqui, tem vários aqui que reclamam o tempo todo. Não precisa trazer ninguém de Portugal, não. O Abel Ferreira acho que precisa se acalmar um pouco, fazer o seu trabalho e não adianta ficar ali esperneando contra a arbitragem o tempo todo. É muita reclamação e dessa vez, sem motivo. O jogo foi ótimo, não teve nenhum erro de arbitragem digno de revolta. Nada. Se houve erro foi pequeno aqui ou ali, dos lances capitais, repito, acertou o Leandro Voaden e o Palmeiras fez um ótimo jogo. Isso é mais importante, me parece, do que as reclamações do técnico português. Rogério Ceni é muito questionado até hoje pelos torcedores do Flamengo em grande parte, apesar de conquistar no domingo o seu segundo troféu à frente do clube carioca. Ganhou o Brasileiro, né, no mês de fevereiro e agora no comecinho de abril levantou a Supercopa nesse confronto contra o Palmeiras. Seria Ceni o melhor técnico brasileiro? Olha, eu acho que hoje não existe o melhor técnico brasileiro. Esse trono está vago. Não há um técnico que se destaque. O Rogério ele está, digamos assim, aos poucos pleiteando isso, como outros profissionais também. O Tite nem tem treinado mais de seleção brasileira, não se apresenta, então é difícil até avaliar o trabalho do Tite no momento. Mas eu imagino que ele possa vir a ser. É um técnico jovem, ele é muito compenetrado, ele é muito estudioso, ele é muito esforçado, ele é arrojado, ele erra muito mais por agir do que por se omitir, né? Colocando algumas experiências em ação. Não é um treinador conservador, ele foge e muito aí do padrão que vem imperando entre os técnicos brasileiros já há algum tempo. Mas nesse momento, eu acho que é muito precoce apontar Ceni ou qualquer outro como o melhor técnico brasileiro em atividade aqui no país, digamos assim. Não existe esse profissional que se destaque tanto assim. Mas daqui a algum tempo, é possível que ele consiga ocupar esse espaço. Vai depender do desenvolvimento, do aprimoramento do seu time, do trabalho, né, que ele vem fazendo no Flamengo nessa temporada, começando a temporada no comando da equipe que pegou já numa reta final
2020 para 2021, e ainda assim, com muitos erros e acertos, o mais importante, conquistou um título extremamente relevante, o Campeonato Brasileiro de 2020. Quando o Hulk foi contratado pelo Atlético, houve um grande estardalhaço, um jogador com passagem na seleção brasileira, uma carreira internacional, mas é um veterano, que tinha números não muito animadores na sua reta final de passagem pelo futebol chinês. Um jogador que, como o próprio nome de guerra diz, o apelido diz, né, depende muito do físico, e claro, conforme o jogador que depende muito do físico, conforme vai ficando mais veterano, mais difícil vai ficando para ele, porque é óbvio que ele vai perdendo força com a idade, e o Hulk depende da força, é óbvio, até um exagero, uma redundância, para que falar isso? Todo mundo sabe que o Hulk depende da força, seja o super-herói, seja o jogador de futebol. E o que acontece? Força ele ainda tem, nos encontrões que ele tem com os adversários, os caras tombam imediatamente, mas e o futebol? Bem, o elenco do Atlético é um elenco muito complexo, montado por diferentes profissionais, com diferentes dirigentes. No ano passado começou a ser montado pelo Alexandre Matos, aí chegou o Sampaoli, aí passou a ser feita, digamos assim, as idas ao mercado foram com indicações do técnico argentino, né, e as contratações aí sim fechadas pelo Matos. Essa temporada começou já com outro técnico, o Cuca. O Sampaoli foi para a França e o Matos foi substituído pelo Rodrigo Caetano. E mudou o presidente do clube, ou seja, mudou todo mundo. Então você tem jogadores de 3 fases. Fase só Matos, fase Sampaoli e Matos e agora a fase Rodrigo Caetano com o Cuca. E 2 presidentes diferentes do Galo nesse período. É uma coxa de retalhos. O Cuca vai ter que amarrar isso tudo para fazer virar um time. E pelo que vimos no jogo contra o Cruzeiro, também na derrota para o Caldense, são 2 derrotas nesses 2 jogos, né? Vai ter trabalho. E o Hulk talvez seja um dos desafios maiores que o Cuca vai ter nessa equipe do Atlético. Porque é um jogador que, pelo custo, é um jogador que não é barato, pela fama que tem, pela onda toda que foi feita na sua contratação, sempre vai haver um clamor para que ele seja colocado em campo para ver o que ele pode mostrar. Até agora mostrou muito pouco. E é um atleta que eu diria que foi uma contratação arriscada, porque, repito, não tinha números expressivos na sua reta final da passagem pelo futebol chinês. E é um jogador já mais veterano. Vai fazer alguns bons jogos? Com certeza. Vai ter um jogo ou outro que ele vai entrar, vai decidir, vai brilhar. Agora, terá regularidade? Será decisivo como se espera dele? Olha, essa é uma aposta pesada. Muito pesada. Qual